Seção 1 de Variações sobre o Flirt. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Variações sobre o Flirt. Pequeno ensaio de psicologia urbana, de João do Rio. A Madame Dié. Minha senhora, é um prazer quando se está a dizer coisas interessantes apenas pelo seu próprio interesse. Ver que entre pessoas de alta sociedade e preconceito estreito fulguram um sorriso superior e um entendimento elevado. O sorriso encontrei-o eu uma vez, sorriso que me pareceu suave como um bálsamo e reparador como o orvalho da noite. Vê-lo acompanhar as futilidades deste pequeno ensaio de investigação urbana seria para mim o bárbaro e o excessivo, a maior das recompensas, porque só assim poderia a desconfiança de haver feito obra talvez inútil, de mau estilo talvez, mas a certeza de algumas atitudes que a interessassem. E seria para mim a felicidade suprema tê-lo conseguido. Que a sua extrema bondade permita a ousadia da oferta. João do Rio. Flirt. Toda a gente fala agora de flirt. Fala de flirt como fala do bridge e dos automóveis, sem compreender a violência narcótica do primeiro e a força inenarrável dos segundos. Flirt. É uma questão de moda que as senhoras arvoram como quem estreia um vestido esplêndido ou um adereço de pedras caras. É um novo figurino do amor, absolutamente indispensável, como a eletricidade e o homem de negócios. Palavra francesa, costume americano, fusão da moral. Galanteria prática, fetichismo semi-ousado, experimentalismo excitante. Que é o flirt? O filósofo mandava sentir e não saber. Il faut sentir et non savoir. Mas o amor é sentir. Sentir é gozar o soberano bem, o estado harmonioso do corpo. E o flirt é a exasperação dos sentidos. Fatos de tal monta, muito antes de São Tomás de Aquino, eram para que os homens os meditassem. A meditação pode ser uma contemplação interna. O flirt é um fenômeno gravíssimo. É a última etapa da sedução da mulher. A mulher, aliás, o único osso desnecessário de Adão, é o osso dominador do universo. O personagem Deus fê-la na sombra, misterioso e sutil, enquanto Adão estava dormindo, e deu-lhe uma alma de onda, de renda, de atração, de encanto e de perversissima bondade. Quando Adão acordou, extasiado ficou. Não era para menos. Um pedaço da Via Láctea parecia ter descido do escuro azul da noite estrelada. O paraíso, que até hoje ninguém sabe onde foi exatamente, recendia mais, e aquela meiga luz, aquela doce luz sorria, fazia compreender o desejo, a suprema delícia de viver. Adão não era bem uma alma de análise. Deixou de indagar a razão do mistério, aparecido assim de noite, enquanto o paraíso dormitava, e atirou-se. Todos nós fazemos mais ou menos como o Pai Venerável, atiramo-nos. Questão de atavismo egoístico, impelindo-nos a desejar, mais do que tudo, um osso inútil, que a lenda diz ter sido nosso. Dessa pretensão irracional vem talvez o erro milenar em que elaboram os homens, de querer possuir, dominar, satisfazer e conhecer o osso sensível, a primeira costela do lado do coração. Os erros acumulam-se. A mulher é cada vez mais a esfinge que fala, e o homem, cada vez mais pretensioso, só lhe atira injustiças. Injustiças de raposa que não alcança as uvas, mas injustiças brutais, que passam por graça e até por galanteria. Que pensa o homem da mulher? Mal. A alma do povo está no provérbio. Que diz o provérbio picardo? Mulher ri quando pode, chora quando quer. E o Flamengo? 3 mulheres valem um mercado. E o normando? De mulher e de cabelos sempre há o que dizer. E o italiano? Desconfia das mulheres más e não confies das boas. E o chinês?
Até os chineses inventaram a célebre frase: a mulher tem os cabelos compridos e as ideias curtas, para que Alexandre Dumas a empregasse, passando por tê-la escrito. Essas vulgaridades do rifão não são ultrapassadas pelas frases dos reis. Francisco I dizia: Souvent femme varie, bien fort est qui siffle. Uma dessas amargas frases de despeito que não o lisonjeiam. E Napoleão, que com elas foi sempre um brutal, por nunca as ter podido vencer, assegurava: as mulheres têm uma alma de renda. O que vem a ser uma alma de fio de seda, de fio de linha, que começa, faz ponto? Afrouxa, é relevo aqui, depressão acolá, forma vieses, curvas, flores, bichos, nomes, e que uma vez acabada, não se sabe por onde acaba nem principia, labirinto perturbador da sensação. Quando o homem não diz mal, doutrina, o que é pior. Já um analysta assegurou com grande gravidade o seguinte: não há nessa criatura que parece tão profundamente estudada, senão paixão e amor, devotamento ou duplicidade, irresistível pudor ou indomável desejo. Mas as virtudes, como os vícios, aí se encontram em estado endêmico, germens que podem florescer ou perder-se, segundo as circunstâncias, os meios, as temperaturas e o talento do homem encarregado de cultivá-la. É o caso de Eva, reduzida a um canteiro de sensações, onde há toda a sorte de estados d'alma, todas as vibrações, todos os arrepios físicos e morais. A maneira de fazê-la, a mãe de Coriolano, Tosca ou a Margarida do Fausto, entretanto, ainda maior admiração causa, porque eu já conheci uma menina que, saindo de Sion, há muitos anos, já se vê, era perversissima, e um bandido com 3 mortes, 40 roubos e 57 entradas na detenção, que nos dias de visita tinha a chorar nas grades do seu cubículo o perfeito amor de uma criança de 20 anos. Definir a mulher. Mas para que semelhante trabalho? Se é impossível. Jules Laforge chamava-as de bebês monstros. As mulheres fazem-me o efeito de bebês monstros. Bebês importantes, monstruosamente desenvolvidos. Michelet, falando da revolução, também mulher, e do pássaro que a mulher emprestou pelo menos o desejo de voar, disse, com seu incorrigível lirismo: a mulher é ou infinitamente superior ou infinitamente inferior ao homem. É uma lyra mais extensa, mas incompleta, porque as cordas do meio não são fortes. Monstros, lyras extensas com as cordas do meio frouxas, cordas cujo som deve ser semelhante ao zumbido das abelhas e aos suspiros das rolas. Para que tudo isso? Ninguém a conhece, ninguém a conhecerá. Errou Chamfort quando asseverava: com as mulheres é preciso ou amá-las ou conhecê-las, porque conhecê-las é amá-las, e amá-las é perder o juízo. Errou Michelet, errou Laforge, erram todos esses estúpidos rifões, porque jamais poderemos nós decifrar essa sensibilidade aguda, alma felina com garras de fera e veludo nas patas, sentir curioso que perfuma como uma essência, luz divina, cujo calor pode acariciar e pode causar insolações. O homem que se agite conduzido por ela, porque só Proudhon disse realmente a verdade: a mulher é a desolação do justo. E foi a mulher que inventou o flirt. Nós temos uma porção de opiniões a respeito dessa almainha de Etagère, como diz o reverendo Samuel. Nós nos julgamos imensamente superiores, imensamente protetores, imensamente incomparáveis, e, entretanto, para conseguir conquistá-la, o que aliás não conseguimos, viramos de senhores em escravos, raivosamente defendemos este posto de servo da gleba, mais conhecido pelo eufemismo de chefe de família, e chegamos ao estado de metal inconsciente atraído pelo imã. Esse imã é o amor. Será o amor? É o desejo. O amor é uma loucura transitória. O desejo é a chama perene, a ambição de um complemento que nos falta. Por força de poesia é que o desejo se exagera na mascarada do amor, e quando o poeta disser: o amor é a própria vida, amar é ver o sol por entre a noite escura,
é soffrer na alegria, é gozar na tortura, é reunir n'um verso o infinito desejo, viver por um sorriso e morrer por um beijo? Pode a gente ter a certeza de que o amor é o nome do desejo desesperado. A mulher aproveitou-o para se libertar de uma escravidão lamentavel. A principio, logo depois da scena de conhecimento absoluto do paraiso, essa entidade carregava as armas de guerreiro, accendia o lume, dava cafunés. Era o chasseur da taba, o maître-autel e a dama de companhia. Um belo dia, mostrou que era incapaz de ser chasseur e começou a tornar-se frágil nos gineceus. A fragilidade accentuou-se a ponto de fazer o homem julgal-a a candura da terra e a fazer torneios com muito sangue por amor da sua bella. Essa attitude resolveu-a a ser musa, a musa inspiradora, e afinal, hoje, em que o homem é o servo, é o chasseur e até mesmo a dama de companhia, ella, que é incontentavel, quiz ter todos os direitos e inventou esse brinquedo torturante que todo o mundo chama o flirt. Fim da seção 1. Seção 2 de Variações sobre o flirt, pequeno ensaio de psicologia urbana, de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O flirt. Que é o flirt? O flirt, diz Michel Provius, é o verme que docemente, sem que ninguém o veja entrar, estraga o mais belo fruto. Só se apercebem dele quando o fruto, desprendendo-se da árvore, cai. Como se não lhe bastasse essa viscosa comparação do verme, Provius, cuja vida se tem passado a contar flirts, diz, num horrendo ataque de dyspepsia moral: o flirt é para as almas blasés o que o jantar é para os estômagos atuaes. Incapazes de dirigir os pratos de resistência, nós saboreamos os hors d'œuvre, os apimentados e os adocicados. É horrível. Há pior. O sábio Dr. Roux, no Instinct d'Amour, assegura: o flirt é a conquista amorosa sem amor. É o desejo de inspirar o amor sem o sentir. No flirt, cada um dos adversários, sim, é esse o nome que se lhe deve dar, cada um dos adversários acredita enganar e não engana. Não imagina mesmo que o enganado é ele. Ri das palavras que diz e não percebe a ironia das que ouve. Pensa quase sempre ludibriar e é a si mesmo que burla. Ri intimamente dos sentimentos que finge e não sente ser apanhado na rede da comédia. O flirt é a luta amorosa. É ainda horrível. Mas, felizmente, encontra a gente opiniões mais suaves. Otávio Zane definiu a coisa por grãos, que podiam ser de exame e podiam ser de termômetro, porque afinal nós somos um mundo de termômetros para o sol do amor. Um teorista português, dessas coisas fúteis com que se tece a gravidade da vida, afirmou: o flirt é uma palavra inglesa que deriva do francês, já tem foros de portuguesa. Garrett empregou-a. É como uma batalha de flores entre pessoas de sexo diferente. É a sombra do amor, é a sombra chinesa do amor. Bourget, tão lido em 1890, foi também avisado: o flirt é a aquarela do amor. E aqui paramos todos num súbito receio. Será? Será realmente a aquarela? A aquarela ou a sombra chinesa? A sombra chinesa ou o verme ou a luta? Oh, não! Deixemos as definições alheias. Há por aí muito preciosismo e o resto, como dizia Verlaine, le reste é littérature. O flirt é muito grave. Talvez mais grave do que toda a gente diz. O flirt é um resultado de um estado moral da sociedade inteira. É universal. Flirta-se nas grandes cidades e nas pequenas e atrasadas vilas. Flirta-se subindo o Nilo ou subindo a Rua do Ouvidor. Flirta-se à beira do Santo Sepulcro, como nos Cursaals da Suíça. Flirta-se a todo o propósito, em todos os lugares e com todas as idades. Mas flirta-se por quê? Porque o egoísmo é maior, porque o esforço para o gozo íntimo é centuplicado,
porque ha uma neurasthenia absoluta com todos os phenomenos de receio, hesitação e inibição do desejo. Essa neurasthenia é de certo resultado de uma torrencial surmenagem sentimental, de um periodo de romantismo e de excessiva entrega das almas e dos corpos. O homem deseja, mas teme as responsabilidades. A mulher quer, mas recua diante da responsabilidade da desillusão. A traição deixa de ser um acontecimento mortal. Ninguém mais comprehende a quadrinha de Musset. Honte à toi, que la première m'a appris la trahison. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs. A traição é um ensinamento na dúvida perpétua. Os grandes sentimentos dissolvem-se. As grandes phrases tomam na conversa proporções de megatherions assustadores. Teme-se o espasmo e o êxtase, e tem-se o frenesi de os obter. Se o Criador não tivesse feito as coisas cá por baixo menos mal, se a psicologia depois não verificasse que no indivíduo são independentes da volição e por consequência do cérebro as funções da vida inconsciente, essa vida perigaria de certo. A sociedade só chega ao fim por esquecimento. A sociedade teme. A sociedade não se assusta com o que dizem dela. Assusta-se por talvez não encontrar o que almeja. É a neurasthenia. Da neurasthenia resultou a delirante crise de esporte, da fúria, da força e das velocidades hábeis que atualmente agita o homem. O flirt é uma consequência dessa consequência. É um esporte. É a cabra cega do amor, em que o homem tem os olhos vendados. É, plasticamente, curioso, porque se faz renovador das atitudes no amor, a espiritualização in extremis dos sentidos, a velha luta entre mulher e homem numa paralela em que o encontro infinito está sempre aí e sempre infinitamente afastado. Todas as coisas são boas e são más. Ampliando, generalizando, englobando, chega-se à neurasthenia difusa como sua origem. Analisando-o apenas, detalhando-lhe a obra, fazendo a anatomia da sua essência perversa, encontramos-lhe uma série longa de superioridades e de distincções. A primeira é a differença entre o flirt e o namoro. Namorar é antigo e virtualmente democrático. Namorar é deplorável e velho. Já Horácio, o poeta gorducho de Mecenas, dizia: a pastora forma o beijo para que o pastor o roube. Já todos sabem que quando julga dar o abraço de posse perpétua, o homem, sempre vão e vaidoso, murmura meu bem, o que é o maior dos paradoxos da espécie homem desde o paraíso. O namoro é milenar, mas está para o flirt como uma proporção arithmética para uma geométrica. Os que namoram são simples, sem espírito e com muita carne. Os que flirtam têm espírito quase tanto quanto carne, e às vezes até mais. Um rapazola namorador não passa das phrases consagradas, dessas tão velhas que parecem velhas sempre alegres. Quem me dera ser pedra para a senhora pisar. Ou então, se eu pedir, Iaiá, você me dá? Os jovens dernier bateau, os priola incipientes, dizem nos salões, enquanto as orquestras desfiam valsas enervantes: sabe vossa excelência que está alucinadora? Ou então: que nuca a tua! Um beijo para a minha vida! O flirt só pertence à nata, ao escol, ao dessus du panier, ao pessoal dernier pétrolette, o pessoal que custa a se comprometer, veste bem, cria em torno uma atmosfera de excitantes e, antes de se entregar completamente, reflete com calma na vida, na carteira de câmbio e nas suas consequências. Nunca passou pela imaginação de ninguém o flirt de um vendedor de balas ou de uma lavadeira. É uma idéia que horripila. Entretanto, ao ver 3 ou 4 cavalheiros com 4 ou 5 damas em torno ao samovar de um chá das 5, ou num baile, entre espáduas nuas e peitilhos reluzentes, não há quem não diga: Nossa Senhora, que flirtation, que flirtage! Para ir, invejosamente, fazer o mesmo ali adiante.
No cérebro do homem de sociedade, a noção de flirt já se radicou a tal ponto que não ha homem capaz de conversar 10 minutos com uma senhora sem que lhe emprestem, o que elle mesmo tenha a intenção, de aproveital-os nessa espécie de trottoir routant do amor. Flirta se como se fuma. É um costume adquirido, é um habito, é um vicio permittido. Seria mesmo reparado que não se flirtasse. O flirt é como o charuto, fornece a breve illusão no seu leve fumo, faz mal aos que o experimentam pela primeira vez, e quando se apaga, não se o torna a acender, porque ninguém accende um charuto apagado, como não ha quem o fume todo, com medo á queimadura do labio. Daí outra distincção, a completa amoralidade de que é elle a mostra. Nós andamos muito pouco certos da vida para termos tempo de amar com paixão. O amor é uma caldeirada egoistica para vorazes glutões. O flirt salta do aperitivo ao café da sobremesa e, naturalmente, é cynico, é canalha, é amoral. Amoral, sim. A moralidade é uma facécia tristonha que cada qual usa conforme entende para atacar o próximo. O flirt é amoral como o derriço do baixa classe. E essa amoralidade, a completa ignorância da crime, é que salvaguarda o estado das camadas sociaes. Se tirassem uma costureira modesta, que ama o seu rapaz, ou mesmo os seus rapazes, para uma festa de caridade ou um baile onde flirtam as footlight e as professional beauties da estação, a costureira achará isso uma pouca vergonha. Em compensação, uma grande dama não supportaria nem a vista de um reconhecimento de costureiras á saída do atelier. O flirt tem além da elegância e da amoralidade a renovação das expressões nos dialogos e a marca indelevel de última obra de Vien de Paraître da seducção feminina. Quem seria Romeu hoje? Bem grande cacete. Paulo e Virginia entre as bananeiras da ilha de França? Bem intoleravel aborrecimento. E Hernani? E Othello? Dom Juan mesmo, para resistir, teve que mudar de nome. Já ninguém namora hoje encostado a um lampião defronte da janela da apaixonada. Nem ha quem diga a sério: ingrata, se não fores minha, não serás de mais ninguém. Tudo isso passou. Algumas palavras prévias antes dos gestos tornaram-se inteiramente inúteis. Quem é capaz de dizer hoje aquelle desejo da velha canção francesa: Mais ta main, ta petite main, ta main dans la mienne. Pega-se, aperta-se, beija-se e não se diz nada, porque não vale a pena. Em compensação, fala-se mal das pessoas ao lado e discute-se coisas que não compliquem a existência. É nesses momentos que as mulheres põem em evidência os recursos especiaes do seu estranho genio. Sorriem, reconstam-se, dão risadinhas, arranjam a pose irresistivel, sacodem uma renda, uma gaze pura que o seu perfume atue, concedem, até onde querem. São a tentação lendaria em luta com o tentador, nessa analyse chimica do casamento antes e depois, que é o flirt. Analyse feita, como a maioria das analyses, de surpresas, ineditismos, coisas vagas, coisas falhas, coisas subitaneas, coisas imprevistas. O flirt como o automóvel é, na nossa sociedade, uma necessidade e uma importação. Para os automóveis foram abaixo as barreiras da alfândega. Não houve proteccionismo possivel. O flirt nem precisou de pôr abaixo impostos excessivos. Entrou como entram as sedas dos grandes costureiros, desembarcando na praia do Russell de noite, sem que o fisco desse pela fraude. De origem ingleza ou americana, via New York ou via Londres? Ninguém o sabe nem o quiz saber. Se via Londres, asseguremos as conveniencias da sua moralidade, do Kent austero e das austeras Miss que são governantas. Se via New York, o seu lado é essencialmente pratico. Houve ha quem assegure que o flirt chegou ao Brasil via Paris,
talvez já contrafacção, o que lhe importa uma dose a mais de viciosa elegância. O caso é que dominou como os automoveis, dominou vertiginosamente, e nós ficamos, como todos os países, sabendo o que é um 40 cavallos e o que é a curva perigosa dessa esterilização do amor. Naturalmente, se formos perguntar a opinião de um senhor idoso, o senhor idoso dirá: o namoro de hoje é indecente, no meu tempo não era assim. É mania dos contemporâneos já em declinio achar a sociedade de agora muito pior que a do passado. O Estado está perdido, o catholicismo já foi o que não é hoje, os preliminares do amor são um escândalo. Nós temos, entretanto, essas 3 coisas heterogêneas em que assenta a sociedade: o Estado, a religião e o amor, recebendo as mesmissimas censuras através dos séculos e cada vez mais moraes. O flirt, por exemplo, além de ser uma irresponsável resultante da nevrose geral, é evidentemente moral em comparação com o que se fez outrora. Há mesmo coisas de um passado próximo que arrepiariam agora. No tempo do Rei Sol, Luís XIV mandava cartinhas amorosas pelo venerável Bossuet. A cidade, o país, o mundo não tremeriam hoje se Fallières ou Dr. Afonso Pena escolhessem um simples bispo para esse serviço secreto? Se dissermos a uma grave matrona que respeita Bossuet: a X está flirtando com o jovem H, a matrona porá as mãos na cabeça, totalmente escandalizada desse meio direto de aproximação. Devemos censurá-la por isso? Não. Ela também pintou o 7. Se pintar o 7 é obedecer às leis fataes da natureza. Apenas pintou de outra maneira e com outro género de conduções. Há no mundo coisas muito diversas que têm uma secreta correlação. O amor no Rio evoluiu com a aviação urbana. No tempo da colônia, por exemplo, os géneros de condução eram a cadeirinha e a rede. Viam-se passar pelo Largo do Paço sujeitinhos muito bem deitados numa rede indiana ao trote de 2 pobres negros. A cidade tinha um aspecto de África do Norte, Argel Menor, sem franceses domiciliados, mas com os assaltos de franceses. As casas eram caiadas de branco, sem janelas, apenas com um pequeno postigo, e quando janelas havia, essas eram gradeadas. As filhas dos colonizadores eram, como os escravos, sua propriedade. Não sabiam ler e passavam o dia a conversar com as mucamas, o que de certo também fariam os irmãos e algumas vezes os pais. Quando o noivo escolhido pelo progenitor indagava: "Dona, quer casar comigo?", a menina baixava os olhos e respondia: "Não sei, se papá quiser". Mas não havia namoro? Ora, se havia! Havia sim, nas célebres missas da madrugada, com cochichos à pia d'água benta e recadinhos passados através das beatas de mantilha. Quando a coisa estava demais, os pais mandavam as raparigas para o recolhimento do parto ou de Itapiru, este último tão cômico que na época do conde de Resende lá se deu um escandaloso processo. As meninas namoravam em bando, trepadas às rótulas do convento, fazendo signaes aos rapazes no morro do castelo. Essa era a época da rede e da cadeirinha. Foi também a época do amor relapso, ignorante e hypocrita. Com a abertura das portas e a chegada de D. João VI, veio a época das seges. As igrejas e o Estado forneciam um elemento approximativo: as procissões, as missas, porque havia missa a toda hora. A missa das 4 em São José, a missa das 5, a missa das 7, a missa das 8:30, das 9, a das 11 e até a missa do tiro de peça. O namoro precisou de um sacristão e surgiu o moleque para os recados. Vieram depois as 3 etapas da locomoção democrata: a gondola a seco, o bonde e o elétrico. É a sociabilização do amor. É o interessante longo namoro da janela e da passagem da condução. Tudo quanto ha de lyrico e de idiota. Para esse amorinho fizeram-se graves e profundos livros que os nossos avós, os nossos pais e talvez os nossos irmãos mais velhos folhearam muita vez com ânsia.
Um delles foi o Tratado da Linguagem dos Gestos. O cavalheiro, passando de bonde pela casa da namorada, podia fazê-la chorar, rir, cantar, ficar triste, alegrar-se. Para isso, bastava fazer um gesto. É assombroso, mas é verdade. Se vinha baforando um grosso charutão, significava apenas: não te dou a mínima importância. Se limpava o suor do rosto: quantos trabalhos me dás. Se passava com a ponta da bengala para o ar: estou de ponta contigo. Se trazia o braço em decúbito: estou com dor de cotovelo, isto é, com ciúmes, com vontade de quebrar a cara ali ao rival. Se trazia o dedo na fronte: as coisas não vão bem. Se coçava o nariz: lá vem gente. Acontecia que esses gestos eram às vezes involuntários, e daí crianças assustadas quando estavam ardentes, brigadas quando o amor era mais forte. Surgiu a linguagem das flores, para simplificar. Um jardim e alguns movimentos bastavam para falar-se com uma ligeireza de espantar. Madame Charlotte de Latour conta-nos isso quase emocionada. Um botão de rosa com folhas e espinhos quer dizer: temo, mas espero. Rejeitado, de pernas pro ar? Pois não tema nem espere. O mesmo botão sem espinhos? Pois acho que tenho tudo a esperar. Reentregue sem folhas. A temer é que é. O lírio significava: começo a amar. A tulipa: declaro-me. O mirto: amo-te. O narciso: que egoísta. Como, porém, a espécie, a cor e a posição da flor influíam ao mesmo tempo, um cidadão, se tivesse na mão a balançar uma flor vermelha, podia ir a dar pinotes de alegria, que a namorada compreendia imediatamente esta ameaça tremenda. Cuidado, estou com vontade de beber-te o sangue. Foi então que surgiu a carta, a epístola amorosa. Já os bondes chegavam à real grandeza. A carta de namoro. Durante anos foi a nevrose das meninas e o micróbio dos sonetos. Uma quadrinha daquele tempo diz mesmo: uma menina brasileira nata, quando apanha uma paixa, compra logo uma caixa de papel diplomata. Os namorados também compravam, e a musa urbana, que guarda todas as verdades e todos os fatos desde a guerra de Troia até a ascensão de um balão esférico, a musa urbana acrescentava: Sinhazinha presumida, com seu cabelo loiro, fica toda delambida com a carta de namoro. A carta é um estylo literario. Os nossos pais deviam ser terrivelmente letrados, mas não foram. O estylo tropeçava na emoção, e de vez em quando a franqueza era mais forte do que a fantasia. Houve um que terminou a missiva neste grito d'alma: deste que de ti se esconde, sempre teu e teu Oscar. Note bem, não vou jantar, por não ter um níquel pro bonde. E guarda-se mesmo aquelle post-scriptum celebre: se teu pai ou tua mãe aí estiverem, não leias esta senão mais tarde. Depois desta complicação toda, o namorado entrava em casa. Era o ponto terminal, a chocação, o momento do recitativo. Seu antenor, o senhor recita? Um pouquinho, dona Elvira. Qual é o seu poeta predilecto? Casimiro de Abreu. Também é o meu. Foi ele que disse: simpatia é quase amor. Olhares. O namorado tosse, vai para o piano, onde a Dalila soluça. Amor e medo, annuncia, deitando um suspiro. Quando te fujo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores: meu Deus, que gelo, que frieza aquela! Como te enganas, meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo. E 6 meses depois estavam casados para toda a vida. E 1 ano e meio depois produziam um filho, com promessas de outros exemplares, fechando a vida passional nesse círculo tranquillo de reprodução honesta, com batizados e festas de aniversario. Misericordia, como vai longe isso! Um bello dia appareceu o Arrier 60 cavallos. Havia aberta a primeira avenida. Os motoristas eram inhabeis, mas o carro partiu varrendo as recordações, deixando o proprio electrico ponto vago numa vaga nuvem de poeira. E surgiu o flirt, o minuto, a sensação rápida,
o egoismo, o passeio vertiginoso em torno do perigo. Era a ultima etapa da viação urbana antes da provável e muito próxima viagem aérea. É a ultima forma do amor antes de o vermos definitivamente pelos ares. Fim da seção 2. Seção 3. De Variações sobre o Flirt, pequeno ensaio de psicologia urbana, de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Como seria interessante se uma senhora passional se resolvesse a contar as suas impressões masculinas, a razão das suas predileções, o motivo da simpatia. Só assim talvez tivesse o mundo uma lei psicológica para o homme à femme, que às vezes é feio, outras lindo, numas brutais, noutras açucarado, que surge Hércules de feira ou Adonis, que pode ser um gênio e um crápula, e pode ser um estúpido e um ingênuo. O flirt é em grande parte uma consequência de reflexões da mulher, a mulher que escolhe sempre e sempre tem o que deseja. Os tipos brilhantes de tentadores são tidos volúveis, e por eles a mulher tem uma irresistível boa vontade. Musset, que foi um grande conhecedor do assumpto, já o prognosticava, e ainda há pouco, com perfeição e subtileza, o afirmava Anatole France. A mulher deixa-se mais facilmente prender pelo flirt amável, pela galanteria espiritual, pela corte desenvolta de um cavalheiro menos apaixonado que pela paixão silenciosa, por vezes maçadora de um louco adorador. Os satânicos, os ousados, triumpharam sempre. Camões, Priola, dominam, ao passo que Werther e Lorenzácio andam por aí a morrer. E por quê? Sim, por quê? Porque a vida é o momento, porque a eternidade só pode ser compreendida por uma sucessão de mortes, porque o único grande sentimento é aquele que não fatiga, atrai, esvoaça, foge, reaparece e se perpetua na curiosidade. O flirt ressalta dessa teoria tão bem explicada pela nossa venerável mãe Eva, o ser de adaptação que a tudo se amoldou para nos moldar ao seu capricho. Hão de conhecer aquele dialogo da mulher sem importância de Wilde. Vamos tomar chá? Gosto então dos prazeres simples? Adoro-os. Os prazeres simples são o refúgio das almas complexas. Mas se quer, fiquemos aqui. O livro da vida começou com um homem e uma mulher num jardim e acabou com a revolução. Hoje o livro da vida está muito mais complicado e o amor é um delicado drama musical em que as áreas de sedução se complicam de assonâncias e de instrumentações raríssimas. O flirt é uma arte de instrumentação de desejos, capaz de agradar a todos os temperamentos, mas, talvez por isso, difícil. Se o executante for falho e não conhecer bem a partitura, é um desastre. Se o artista apenas saído do vem cá bitu com um dedo só arrisca a mão ao excesso de batucar um prelúdio, tem diante de si o escolho da perdição. É preciso saber tocar, harmonizar os temperamentos, afiná-los pelo diapasão do mais forte. O flirt ensina-se pela espécie de flirteuse. Encontramos, por exemplo, a flirteuse profissional, uma senhora que tem, em geral, o vício de ver todos os homens a seus pés para meter ferro às amigas, convencer-se da sua radiosa beleza e prosperar. Orça pelos 30 e tantos, e toda a gente a chama a bella Madame Gonzaga. Esta dama é vaidosa como uma artista, artificial como um cômico e inteiramente insensível. Que fazer? Flirtar. Como? O coro de Tannhäuser, frases de efeito e de obrigação. Vem em seguida a flirteuse ingênua, que faz isso por instinto, lançando a isca do casamento, 2, 3 annos, sempre linda, talvez mais linda. Então, a aproximação de Lohengrin e uma fuga de Mozart. Mas há ainda a flirteuse estourada, que faz tudo por esporte e traz atreladas ao carro pelo menos 3 parelhas de gulosos de amor. A noviça, desejosa de conhecer tudo. A romanesca, que procura atitudes antigas e treme como deveria tremer uma dama da idade média à declaração do pajem fatal.
a irônica envenenada, louca de desejo, mas troçando porque é essa sua única defesa. A perversa, que só flirta com o cavalheiro ali ao lado para arreliar o marido, o noivo, ou as mais das vezes a mulher do cavalheiro. A casada, que tem obrigações. A divorciada, cuja posição é tão delicada na sociedade. A virgem, que começa a dar grandes liberdades. Para a collecção de temperamentos femininos, cada qual a requisitar um estylo de flirt diverso, ha a multiplicidade de tipos de homens. A variedade é ainda maior. Ha o irresistivel, o sujeito de atitudes tremendas que quer, exige. O serviçal que vai aos recados, trata dos cachorrinhos. O smart, devendo ao alfaiate, e sempre preoccupado com o vinco da calça, o polido das unhas, o passo inaugurado no footing matinal. O curioso que se intitula modestamente ledor do coração da mulher. O diplomata, convencido da obrigação de fazer declarações em cada canto do salão. O tímido, o flirt é a delicia do tímido. O tímido, que tendo a certeza de que aquilo é só aquilo, aproveita a occasião e transborda o coração. O brusco, que só fala de rowing, touros, automobilismo. O inofensivo, água sedativa nos momentos de transição. O pedante, que escreve cartões postaes com os versos alheios. O vaidoso, convencido de paixões geraes. Você já viu o olhar da X? Aquela Lili Pérez tem por mim caído. O conhecedor, a mim é que elas não enganam, sendo enganado a cada passo. Para a justa posição desses temperamentos, para a harmonia do duo, que é preciso manobrar com pericia, sem que a dama caia. Desde que se cai, o flirt deixa de o ser. Flirt é apenas pender. Por isso Stecchetti, para acalmar possíveis sustos, escreveu: Pieno di scene orrende sarebbe il mondo entier, se tutto quel che pende dovesse, ó Dio, cader. Esta é a parte principal do contraponto amoroso. Quando já se sabe isso, quando tanto a mulher que domina e o homem que é dominado sabem os gestos convencionaes, resignam-se á fatalidade da vida preciosa e passam, riem, folgam de accordo, sorrindo do próprio mal ao vê-lo no casal próximo. Ha então a necessidade da pratica, do conhecimento das relações entre os ambientes e os temperamentos. Nós amamos como vivemos, diz o analysta. A secura, o calculo, o desejo do confortável, eis o mobiliario das almas atuaes. Nasce nesse meio o flirt, que dá o prazer sem despesa, um pouco de voluptuosidade sem consequência, permite dizer tudo sem fazer nada. Como tal, é preciso ter de cor a área da seducção, aproveitar os momentos definitivos, o baile, o canto junto à janella, as horas, essas terríveis ancillas da vida, que como todos os criados, são ás vezes desagradáveis, as horas que se denominam de tempo em tempo l'heure du berger e a hora do carvoeiro. E os dias? Já um personagem ridiculo de uma comedia parisiense caricaturou os versos do poeta, dizendo que ha um dia no amor azul, outro cor de rosa, outro amarello, e outro que elle chama cor de treva. E a idade? Ha assedio mais sábio que o de um homem de 40 annos? Ha ataque mais desconcertante que o de uma rapariga de 20? Quando se chega a esse conhecimento subtil, só aí nos apparece como uma ressaltante o dom de agradar. Ce don de plaire, en nous plus sûreté que n'est l'esprit, plus sûr que la beauté. E que no século XVIII era tido em tão boa conta. A pratica de taes commettimentos deixa naturalmente alguns amargores nos que ensinaram e perderam os discípulos. Mas não se fala em ingratidão. Stendhal dizia que não pode haver ingratidão no amor. O prazer de momento paga tudo, até mesmo os sacrifícios maiores. E esse prazer do momento classifica-se, divide-se em classes, subclasses, que a pratica esclarece. Há o flirt de bonde, com contatos misteriosos e phrases breves sem olhares. O maior prazer do amor é tocar, é pegar. Há o flirt imperativo, que começa por ódio
e que acaba no prazer delicioso de duas carnes que se correspondem. Há o flirt passatempo, quando não se tem que fazer e se espera o outro. A maioria dos flirts é assim, porque a mulher sente a necessidade da lisonja perpétua e o homem faz da mentira galanteria. Há o flirt casado, esse. É possível esperar tudo? Há o flirt solteiro, sem ponto terminal. Há o flirt continuo, o sujeito que algumas damas trazem como as luvas, sempre opacos, sempre ácidos, sempre tristes. Há o flirt exasperante, que alguns chamam branco, e toma às vezes a cor da congestão. Há o flirt galanteio. Como está bonita hoje? Acha? Acho. É sempre assim para todas as mulheres. Se todas as mulheres lembram minha senhora. Diga-me, foi ontem à casa dos Belfort? Fui, não podia deixar de ir. Madame Belfort estava de veludo preto. Veludo! Aquele vestido deve ter a idade do marido. E por que não a dela? Porque ela é ainda mais velha do que ele. Mal! Oh, esse seu cabelo caindo assim na nuca é de enlouquecer. Por que não enlouquece? Para não beijá-la agora, já! Olha, gente! Toda uma súbita cumplicidade de ousadia e de recusa. Há o flirt malíngua, o flirt inteiramente puro, ela e ele admirando a belleza e procurando o meio de senti-la. O flirt polyglota, denominado por alguns rasta, flirt em que ele estudou na Áustria, na Suíça ou na Inglaterra, e ela por lá passeou depois de ter cursado com brilho Sion, a classe Grenat, a classe Salmon, a classe Bege, todas as classes, tout la lire do estudo. Há o flirt outonal, o último flirt da idade de amar, já sem reflexão. O flirt de mamã colibri, dos 40 anos, loucos da paixão. E há até, ó velhos deuses do prazer e do amor, o cume da montanha, o pico do desvairamento, o flirt quase deixando de ser flirt. Toda a gente sabe que o prazer é uma impressão física difusa. Ao receber uma boa notícia, a circulação acelera. Quando se ouve música, um machixe ou um noturno de Chopin, o nosso físico acompanha a emoção da onda sonora. O flirt é uma estranha música. Quando chega ao cume, há uma fermata tremenda. A vibração dos instrumentos faz gemer o ambiente num derradeiro soluço. O polo negativo e o polo positivo obedecem à atração. Cada gesto é um assombro, cada olhar um êxtase. Outro mundo, acorde final. É a catástrofe. E neste caso o flirt estala, lira branda e delicada, para ter por muito tempo as cordas tendidas num tão furioso arranco. O flirt, porém, não é só um renovamento das atitudes do amor, o resultado da nevrose moderna, a última etapa da sedução da mulher. O flirt é também entre nós um reformador de costumes e o propulsor de uma literatura nova. Ao amor antigo na nossa terra, ainda colônia mental, bastava uma janela e um piano. O amor atual, superintelectual mesmo quando praticado pelos que o são menos, trouxe da Inglaterra a necessidade do comfortable, das avenidas de New York, a necessidade de espantar, de Paris o que nós, banalmente, chamamos o chic. As habitações antigas tinham tudo, menos o senso decorativo interno. E as casas de muito luxo, os at-home da gente fina, lembravam um sonho rocaille com elefantíase. No começo da República ainda era pior, e a falta de gosto do encilhamento, a estridência espalhafatosa dos bárbaros ávidos de gozos brutaes, não podia ser senão o que foi, uma crise feroz de papel-dinheiro e fartura de filisteus. O flirt, instintivamente, quase de súbito, ensinou o encanto de fazer de uma casa a moldura relevo da mulher. Dantes havia a pobre baronesa, que aturava as recepções do marido ministro, fazia doces e conversava costuras. Hoje ha um ser perturbador, que para ser totalmente admirado, provoca um sentimento independente da posição do marido ou do pae. Ha as recepções de madame. Vae-se ao chá de madame. E o marido, na sua casa, onde ha 30 annos só se entrava quando elle lá estava, passa a segunda ordem e chega ás vezes a passar despercebido. Daí os serviços leves de jantar,
guiados por chefes vindos de França. Daí esses capitosos salões, onde madame recebe os íntimos, entre bergères estranhas e divãs feitos para o effeito dos longos tea-gowns. Daí as coisas raras de elegância, que aguçam o instincto do vaporoso, do raro, do precioso. Daí o renovamento da decoração interna. Por outro lado, o homem anterior ao flirt, se pertencia à perigosa classe dos intelectuaes, usava umas cabelleiras selvagens e umas roupas feias. Se era normal, consertava mais a pastinha durante o namoro, punha uma flor ao peito e tinha no máximo 3 fatiotas. A elegância masculina era uma hipérbole violenta, ignorada pelo estranho e usual conjunto da calça de brim branco, do fraque preto, da cartola e da bota de verniz. O homem tinha pretensão insolente de ser homem, o macho pai de familia, superior à mulher, senhor da mulher, que a tomava para seu gozo, seu brinquedo, a mãe dos seus filhos e a primeira das suas criadas. O homem era estupidamente fatuo, mais do que sempre. Hoje chegou à convicção de que o amor não é contrato de arrendamento de uma casa, de que é preciso conquistar todos os dias o que conquistou no primeiro, tendo ao lado a concorrência, se não legal, pelo menos humana, de uma turba de adoradores. A mulher é o sol, os homens giram-lhe como loucos em torno, esmolando o calor que fecunda, que faz viver e que mata. Cônscio da sua fraqueza, o homem perdeu a confiança no próprio physico, voltou-se para o espelho, limou as phrases e limou as unhas, inventou laços de gravata e sorrisos gentis. O dandismo é o egoístico desejo de agradar. O dandy vive do flirt como o girassol de um raio solar. E não ficou só aí, na transformação dos moldes decorativos das casas, na transformação do homem, na extinção do preconceito que não admittia uma conversa mais longa entre uma senhora e um homem, sem o cochicho, a calúnia, a sova do pai, a raiva do irmão e o ciúme do marido. O flirt renovou a literatura e as preferências artísticas. Em toda a parte do mundo, desde a Índia, a literatura guarda as feições do amor. Com a arte de amar de Vatsyayana, os poetas fesseninos da Grécia, os depravados poetas latinos, os romances da cavalaria, os alambicados escriptores do 18º século e o romance moderno, estuda-se a evolução do amor. Menos que isto. Basta consultar os livros sagrados do Kama Sutra ou Corão. Aqui, porém, já lá fora havia Bourget e Hervier, nós ainda estávamos fataes, correndo atrás da moreninha, dando passeios de barca com o moço louro, tendo por ideal a Iracema ou Guarani, onde, como se sabe, um índio de tanga, pegador de tigres, tem o exotismo de amar uma pequena denominada Ceci. Se a prosa era assim, o verso redobrava de cabeleira e de fatalismo chorão. Tudo quanto nos delicia, encanta e alegra, tudo quanto nos dá o prazer de viver, era para os poetas motivo de horror. E não houve um só que não criminasse a valsa, o baile, as festas. Quando já se falava em Nietzsche, nos super-homens, nas complicações do cœur de femme, ainda a poesia tremia indignada. Ontem no baile. O flirt renovou tudo isso. Porque a mulher o quis, e o que quer a mulher, quer Deus. Depois, se pensarmos bem, tudo hoje na terra é flirt. Desarticulae a palavra, vede o sentimento que a compôs. Flirt é, na sua essência, o sonho acariciador do ser atual, querendo e hesitando realizar uma ação futura. Em flirt constante vive a nossa alma, flirt dos contemplativos, flirt dos neurastênicos, o flirt mesmo dos que se julgam fortes. Querer e não ter coragem de se apossar por inteiro é bem a nossa alma febril, excitada, nervosa. Tentar quase entregar-se, ter um pouco mais de coragem que não basta, viver na eterna vibração das sensações por conhecer, é bem a alma da misteriosa mulher de hoje. Sim, tudo é flirt. É um flirter o poeta, é um flirter o bolsista, é um flirter o clubman no eterno namoro da sorte, a única deusa que nos resta do esfarelamento total dos deuses. Quem sabe se o flirt, tão agudamente moderno, último meio de aproximação do homem e da mulher, não é a crise da revelação. Quem sabe se inconscientemente o homem não vê nessa transformação a mulher,
afinal livre de todos os preconceitos que a escravizavam e a humilhavam. Quem sabe se a mulher, agindo pela frivolidade para conquistar as grandes cousas, não tenta o derradeiro esforço para ser a companheira igual, o symbolo da perfeição, ella que foi o symbolo da belleza em Vênus, surgindo da espuma oceânica, o symbolo da abundância em Isis chorando o Nilo, o symbolo da castidade em Maria Nossa Senhora? Talvez. Neste grande momento, entre gazes e sedas, ella é a seducção irresistível que faz transpor mares e montes, que arrasou Troia, que transforma o orbe. Neste momento, a seducção criou o flirt, palavra de seda, que parece um ruflo d'asas e que exala todo um inebriante perfume. O homem agita-se, a mulher o guia. Sigamo-la nessa delicia perturbadora, ó homens mortaes e fracos, porque no seu sorriso divino, que perdeu Adão e nos salva a nós, o flirt é talvez o desabrochar da perfeição. Mas talvez eu tenha dito muito. Que importa? Flirt? Palavra com que se denomina uma espécie estranha de aproximação. Mal? É tão fácil atacá-lo. Bom? É tão fácil defendê-lo. Que importa a definição se tu o gozas? Já Goethe dizia: se com este sentimento tu és feliz, chama-lo como entenderes. Felicidade, coração, amor, Deus. Chama-o como entenderes. Fim da seção 3. Fim de Variações sobre o Flirt, pequeno ensaio de psicologia urbana de João do Rio.